Lamentações, capítulo 3 e o versículo 40. Diz assim o texto sagrado: examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e voltar para o Senhor. Examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e voltar para o Senhor. Pai, nós clamamos a Ti que por graça e misericórdia o Senhor nos faça compreender, Senhor, esse texto e as verdades que estão nele para a nossa vida. Dependemos totalmente de Ti, Senhor, e clamamos pelo perdão dos nossos pecados e pela condução do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os desertos assim chamados, que são momentos difíceis que nós enfrentamos durante a nossa vida, durante a nossa caminhada cristã, são geralmente momentos em que as nossas emoções, a nossa mente, elas se confundem, elas se bagunçam, e aí nós enfrentamos crises de ansiedade, nós enfrentamos incertezas quanto ao nosso futuro, e quando as nossas emoções estão realmente desorganizadas, muitas vezes elas passam a questionar a nossa fé, nós começamos a duvidar das promessas de Deus, e aí a esperança da nossa vida, numa vida tranquila, numa vida estável, ela fica realmente fragilizada. E aí quando mente, coração e emoções se abalam, nós entramos numa confusão, a confusão é feia, a confusão está feita, e não é fácil enfrentar esses momentos, né? As depressões, elas entram em campo, e aí o jogo fica conturbado, pensando no futebol, né? É um adversário difícil de se marcar, é meio oculto, é meio escondido, a gente não sabe muito bem o que fazer, o nosso discernimento, ele fica confuso, na verdade, às vezes o discernimento vai embora, e a vida realmente fica complicada, os momentos ficam realmente muito difíceis de serem vividos, e a coisa fica realmente muito desorganizada. Esses momentos de deserto, eles podem ser provocados por várias questões, por várias coisas. Às vezes é uma doença que a gente não espera, uma doença pessoal, algo que surge conosco e a gente não está esperando aquilo, né? Ou com alguém que nós amamos, e aí descobrimos que alguém que nós amamos está com algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, que é difícil de tratar, que é difícil de acompanhar. Às vezes é uma tragédia que vem sobre nós, a morte de alguém de maneira abrupta ou de maneira violenta, um acidente. Às vezes é um momento prolongado de desemprego ou uma situação financeira instável que é permanente, que exerce muita pressão sobre nós. Às vezes isso acontece por causa de alguma decepção de qualquer natureza. Nos decepcionamos com alguém em quem confiávamos, nos decepcionamos com alguma coisa, e aí aquele futuro que parecia tranquilo também se torna inseguro. Ou muitas vezes esses momentos de deserto, eles podem também ser fruto de algum pecado que nós cometemos, alguns pecados específicos e graves, né? Pecado é pecado, a gente sabe disso, mas existem alguns pecados específicos que têm como que alguns agravantes morais, algumas situações sociais que são mais evidentes, e aí a gente enfrenta esses momentos de deserto, né? A ficha cai, e aí aquele deslumbre com o pecado, ele vai embora e tudo parece se transformar numa tragédia, e nós vivemos momentos de desertos difíceis na nossa vida. No texto que nós lemos, é o caso de um pecado que aconteceu, uma situação de pecado, na verdade, sobre o povo de Israel, e que leva Jeremias a pensar e a ouvir do Senhor e trazer essa reflexão para nós hoje. O livro das Lamentações do profeta Jeremias, irmãos, é um livro muito interessante, é um livro muito importante na Escritura, e ele é muito interessante. Ele depois de escrito, ele teve vários nomes, né? Foi se dando vários nomes até chegar em Lamentações. Ele já teve o nome de cantos fúnebres, lamento, alto choro, e por fim se convencionou então que o livro se chamaria Lamentações do profeta Jeremias. E ele, na verdade, irmãos, tem 5 capítulos e são 5 poemas.
Jeremias escreveu 5 poemas e é o livro mais organizado literariamente na Bíblia. Nós temos os livros poéticos, os irmãos devem conhecer, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e a Lamentações poderia estar classificado como um livro poético, mas ele foi classificado como um livro profético, por causa, então, do profeta Jeremias. Mas nenhum outro livro na Escritura é tão literariamente organizado como Lamentações. Lamentações foi escrito como um acróstico, cada capítulo, cada seção, foi escrito como um acróstico baseado no alfabeto hebraico. Então, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico em cada capítulo. Então, é um acróstico, né? A gente via muito antes acrósticos no dia do pastor, por exemplo, né? Vinha aqui os adolescentes com a palavra pastor e cada frase, cada adolescente falava com uma letra, letra P, né? Isso, letra A. Então, isso é um acróstico. E o livro de Lamentações é escrito todo ele como um acróstico. Então, cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, e ele tem então toda essa organização, né? Só o capítulo 5 que não é assim. O livro também tem uma simetria, irmãos, única na escritura. Por exemplo, os primeiros 2 capítulos, cada versículo tem 3 linhas. Os outros 2, o 3 e o 4, são 2 linhas, e o capítulo 5 apenas uma linha. Então, ele tem uma característica poética, literária única na Escritura, o que parece para nós muito controverso, porque tanta maestria usada, tanta empenho do profeta para escrever algo tão bem organizado, tão bonito, mas que descreve, na verdade, uma desgraça sem fim. Um momento de deserto na história do povo de Israel, irmãos, ímpar. O povo de Israel nunca sofreu tanto como nesse período. Tudo por causa da desobediência. Tudo por causa da teimosia em não ouvir a voz do Senhor. E é interessante que tanta maestria e tanta organização tenham sido usadas pelo profeta para descrever esses fatos tão terríveis. Jeremias, ele mistura a sua dor com a dor do povo. Quando nós lemos os 2 livros, nós vemos ali ele lamentando a dor do povo, lamentando os pecados do povo, mas ao mesmo tempo ele também lamenta a sua própria vida. Ele lamenta as desgraças que vêm sobre a nação, e ele também lamenta a desgraça que veio sobre a sua vida. E nesse versículo, irmãos, no versículo 40, Jeremias faz 3 convites muito interessantes para nós. Ele diz assim: examinemos os nossos caminhos. Diante de todo aquele quadro caótico, ele diz, ele nos convida, examinemos os nossos caminhos. Vamos provar esses caminhos, ou seja, vamos colocá-los à prova do Senhor, pela lei do Senhor, e vamos voltar ao Senhor. O livro de Lamentações, irmãos, foi escrito depois da 3ª grande invasão da Babilônia a Judá. Nós temos a maioria dos livros proféticos nesse período do reino dividido, né, do reino de Israel e de Judá, o reino do sul, o reino do norte. E Jeremias escreve esse livro depois dessa 3ª grande invasão. A Babilônia cercou Jerusalém, cercou todo Israel e fez pelo menos 3 grandes investidas, né? A primeira delas, nós vemos retratada em Daniel. Daniel retrata, ele escreve sobre essa primeira invasão da Babilônia ao reino do sul, ao reino de Judá. Depois nós vemos o profeta Ezequiel, que relata a 2ª grande invasão da Babilônia. E nós vemos Jeremias, então, no livro das Lamentações, trazendo a narrativa, irmãos, dessa 3ª grande invasão no reino de Judá. Essa 3ª grande invasão, então, ela foi motivada pela teimosia do rei Ezequias. Como era que funcionava, irmãos, o processo de domínio babilônico? Cada nação, nesse tempo de impérios que se modificavam, que vinham um após o outro, eles tinham estratégias diferentes de dominação.
e a Babilônia tinha uma estratégia de dominação muito interessante. Quando ela cercava um povo e ela entrava em guerra com o povo e ela conquistava esse povo, conquistava essa nação, a Babilônia ia lá, ela identificava naquela nação conquistada quem eram as pessoas mais importantes daquela nação. Os da realeza, os artistas, os artífices, os escritores, a massa pensante daquela nação. E ela pegava aquele povo e levava para dentro da Babilônia. E quando você lê o primeiro capítulo de Daniel, você vê exatamente Daniel narrando isso. Nós fomos levados para a Babilônia e fomos colocados dentro do palácio de Nabucodonosor, e lá nós fomos levados então a conhecer a língua babilônica, a conhecer a história da Babilônia, a conhecer a cultura da Babilônia e a servir então dentro da Babilônia. Era uma estratégia diferente, única e muito interessante. Com isso, a Babilônia se fortalecia, ela ganhava uma cultura muito grande, porque ela trazia os pensadores das outras nações para dentro dela, e ela se enriquecia culturalmente, irmãos. Ela tinha essa estratégia de dominação muito interessante. Mas eles também permitiam que na nação conquistada ficasse ali uma representação local. Tá? Eles pagavam impostos e permaneciam lá, com o seguinte acordo: vocês jamais vão se rebelar contra nós. E durante esses anos de cerco da Babilônia, de conquista da Babilônia, nós sabemos que a escravidão do povo de Israel na Babilônia durou 70 anos, e logo aqui no começo, nos primeiros anos, onde acontece também essa terceira invasão, o rei da Babilônia coloca Zedequias, que era de uma descendência também de reis lá, né, mas não era tão importante, ele colocado como rei. E o acordo é feito: você continua aí e nós não vamos então invadir novamente vocês, e vocês não se rebelam contra nós. Muito bem, Zedequias empossado, irmãos, ele chama Jeremias, diz assim: Jeremias, agora eu sou o rei, e traz para mim uma palavra do Senhor, traz para mim uma palavra de Deus, o que Deus quer para nós, diz para nós que Deus vai nos libertar do domínio da Babilônia. E Jeremias diz: não é isso que Deus manda eu dizer para você, nem para a nação de Israel. Deus manda dizer o seguinte: entreguem-se ao domínio da Babilônia, porque isso foi projetado por Deus. Irmãos, Israel já estava num momento muito difícil depois desses cercos. Os campos foram destruídos, a água havia sido desviada, né, os canais de água nesses cercos, né? Então a nação não conseguia plantar, ela não conseguia comer, ela não conseguia cuidar dos seus animais, ela não conseguia adorar, porque um cerco fazia isso. Antes de invadir, eles promoviam, né, eles retiravam toda a possibilidade de continuação da vida normal daquele povo que ia ser conquistado. Então, desviavam os canais de água, queimavam os campos que ficavam fora da cidade, e a nação que estava cercada ficava sem comida, sem água e sem possibilidade de se desenvolver. Então, por 2 vezes isso já havia acontecido, e a Babilônia havia invadido o reino de Judá. Mas até então, irmãos, eles não tinham chegado em Jerusalém. Jerusalém ficava mais ao interior da cidade. Então, as invasões, elas entraram nas primeiras cidades do reino de Judá, mas não tinham ainda chegado em Jerusalém. E Zedequias tinha a esperança de que aquele quadro, aquela situação, pudesse ser revertida, mas Jeremias diz que não era assim. Aquela situação era irreversível, e por um tempo determinado, a nação de Israel iria sofrer sobre o domínio babilônico. Jeremias não podia, irmãos, fazer nada diferente daquilo que Deus havia falado para ele. Ele não podia tentar ali amenizar o sofrimento do povo ou o coração do rei. Não, ele falou aquilo que Deus havia mandado. A consequência, irmãos, da fidelidade de Jeremias, por ele ter dito o que Deus havia mandado falar, no tempo de Zedequias, é que ele foi jogado num poço. Em vez do rei e do povo ouvirem o que Deus estava dizendo,
Eles se rebelaram contra o profeta de Deus, e Jeremias foi jogado num poço que estava desativado, e ele ficou com lama, irmãos, até o pescoço. A expressão que a gente pode usar: como é que está a situação, fulano? Rapaz, está difícil, eu estou com lama até o pescoço. Essa expressão é usada aqui por Jeremias, quando ele descreve essa situação do povo, de desobediência, de insubordinação ao Senhor. Jeremias fala isso nos versículos 52 a 54 do capítulo 3, ele diz: os meus inimigos, sem motivo, me caçaram como ave, atiraram-me vivo na cova e lançaram pedras sobre mim, águas me cobriam até a cabeça, e eu pensei: estou eliminado, eu vou morrer. Depois de aproximadamente 3 dias, Zedequias se arrepende e manda tirar Jeremias daquele poço. Mas o que a gente observa, irmãos? Mesmo diante de uma situação que já era difícil, mesmo diante de um quadro que já era extremamente sofrido, o povo de Israel e a liderança do povo de Israel continuou não dando ouvidos ao Senhor. Deus disse para Jeremias dizer para Zedequias: se submetam ao domínio da Babilônia e aceitem o castigo e a opressão que o Senhor está trazendo sobre vocês. O que Zedequias fez, irmãos? Ele procurou o rei do Egito, e o Egito ficava aqui, Jerusalém no meio e a Babilônia mais acima. Então ele procurou o rei do Egito e fez uma aliança com o rei do Egito para guerrear contra o rei da Babilônia. Nabucodonosor soube da história, deixou parte do cerco em Jerusalém, nesse terceiro evento, desceu ao Egito, guerreou contra o Egito, levou cativo o rei do Egito e disse para Zedequias: e agora? Vais te juntar com quem? E aí Zedequias, então, irmãos, é preso, Judá é invadido, Jerusalém é saqueada, e Israel, Judá, que já experimentavam uma situação terrível, agora passam a vivenciar um momento, irmãos, quase que indescritível. Ninguém podia acreditar, irmãos, no povo de Israel, que a cidade de Jerusalém seria invadida e que o templo do Senhor seria destruído. O próprio Abacuque, quando nós lemos o livro de Abacuque, as profecias de Abacuque, Abacuque diz: Jerusalém jamais será invadida, jamais a cidade santa do Senhor vai cair. Nós podemos sofrer, nós podemos ter a mão do Senhor pesando sobre nós, mas Deus não vai destruir Jerusalém, Deus não vai permitir que o seu templo seja destruído. Mas é exatamente o que acontece, irmãos, nessa terceira invasão da Babilônia em Israel. Eles chegam a Jerusalém, invadem a cidade, derrubam seus muros, invadem o templo do Senhor, saqueiam o templo do Senhor, derrubam o templo do Senhor, queimam o templo do Senhor, queimam o palácio do rei, e a cidade, irmãos, fica totalmente destruída. O templo do Senhor e a cidade santa, irmãos, para os hebreus, era a representação física da presença do Senhor, da mão poderosa de Deus que os guardava, da glória do Senhor. A glória da cidade era a glória do povo, a glória do templo era a glória do povo de Deus. Mas e agora, irmãos, diante dessa situação, o que pensar? No que crer? Se a cidade foi destruída, se o templo foi destruído, se não sobrou nada, agora tudo acabou. E a palavra que Deus manda não é uma palavra de libertação, mas é uma palavra de confirmação daquele jugo terrível, daquela situação que permaneceria. Por isso, o livro das Lamentações de Jeremias é um livro difícil de ser lido, é um livro difícil de ser digerido, irmãos, porque ele revela a pesada mão de Deus contra o pecado dos homens, contra o pecado do seu próprio povo.
Por isso Jeremias conclama ao povo, mas parece que agora Jeremias, irmãos, não está falando para ninguém. Na verdade, Deus, quando chama Jeremias para profetizar, Deus diz a ele: Jeremias, eu te chamo como profeta, você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você vai falar por 40 anos, mas ninguém vai te ouvir. Os profetas, geralmente, irmãos, eram homens meio malucos. Mas se você observar, se você conhecer alguns missionários, venha para a conferência missionária, e você vai conhecer um monte de malucos, porque a obra de Deus é feita por gente assim, por gente maluca, que se desconecta desse mundo, e entende o chamado de Deus, e faz aquilo que Deus determina. Os profetas, eles não estavam previamente, irmãos, descritos na organização religiosa de Judá, não eram sacerdotes, não eram reis, foram pessoas que Deus escolheu aleatoriamente e chamou para fazer a sua obra. E Jeremias é esse homem chamado para pregar para um povo que não iria ouvir, para anunciar as verdades de Deus a um povo que não iria se converter, um povo que não iria ouvir a palavra do Senhor. Mas Jeremias continua o seu ministério, já aqui no final, irmãos, antes de ser levado para o Egito, ele clama ao povo de Deus: examinemos os nossos caminhos, vamos provar esses caminhos diante do Senhor e vamos voltar para Ele. O que Jeremias chama esse povo a fazer, irmãos, é a refletir verdadeiramente na palavra do Senhor. E muitas vezes a palavra do Senhor, irmãos, vem para nós não com consolo, mas com confronto. Ela vem como uma espada para atingir o nosso coração, para nos fazer obedecer ao Senhor e aí sim, então, trazer-nos consolo. O que é examinar? O que essa palavra quer dizer, irmão? Examinar significa colocar as coisas à mesa de forma verdadeira, de forma autêntica, expor claramente o que está acontecendo, expor claramente, no caso aqui, o coração do povo. Jeremias diz: examinemos os nossos caminhos. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, depois dessa terceira invasão e não sobrar nada, a cidade santa caiu, o templo caiu, não é possível que nem após isso nós ouviremos a voz do Senhor e nos submeteremos à voz do Senhor. Jeremias diz: examinemos. Irmãos, nós somos craques em encontrar desculpas para os nossos caminhos. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós somos craques em encontrar desculpa para o nosso erro. É muito difícil, irmãos, examinarmos os caminhos da nossa vida e o nosso coração, porque o nosso coração, ele nos engana, ele é extremamente enganoso, ele é corrupto, ele é fera, é craque, tem PhD em encontrar desculpas. Eu fiz isso por causa disso, mas fulano é pior do que eu, mas tem isso e tem aquilo. Nós sempre encontramos desculpas bem elaboradas. Irmãos, um exame, ele vai buscar informações profundas e irrefutáveis. Tem gente que diz: eu não preciso ir no médico, eu não tenho problema nenhum. Enquanto eu não for, eu estou bem, porque eu não sei o que eu tenho. Se eu for, eu vou descobrir um monte de problema, um monte de doença, isso vai ficar ruim, porque é isso que o exame faz. O exame traz à tona o que é real, o que é verdade. Ele vai buscar informações profundas e irrefutáveis. Quando nós examinamos os nossos caminhos, irmãos, nós vamos expor o que realmente está no nosso coração. E o coração do povo hebreu precisava ser exposto. Eles precisavam colocar para fora tudo o que realmente não agradava ao Senhor. Eles precisavam olhar com outros olhos, não apenas com os seus olhos, mas com os olhos do Senhor, para poder entender o que eles estavam vivendo, o que eles realmente estavam fazendo. Examinemos os nossos caminhos, vamos trazer à tona tudo o que realmente nós estamos vivendo. Como andam os nossos caminhos? Como anda verdadeiramente a nossa vida?
Como anda de verdade a nossa família? Como anda de verdade o relacionamento com a nossa esposa, com o esposo, com os filhos? Como anda a nossa vida realmente no trabalho? Como anda a nossa comunhão com o Senhor? Será que nós somos verdadeiros adoradores do Senhor ou somos apenas religiosos? Irmãos, no tempo que eu trabalhei com adolescentes e jovens, eu ouvi muitas vezes deles dizendo: meus pais não se importam verdadeiramente comigo, eles não me ouvem, eles não dão importância ao que eu estou vivendo. Eu sou rebelde muitas vezes porque eu quero chamar a atenção deles, mas nem assim eles me ouvem. Eles não se importam verdadeiramente com a minha vida. Na verdade, eu acho que eles querem se ver livres de mim. Que terrível, irmãos. Como trabalhar isso com um adolescente, com um jovem? Como trabalhar os pais para que verdadeiramente se importem com as vidas dos seus filhos? Nós trabalhamos tanto, às vezes, irmãos, estamos envolvidos em tantas coisas e não nos relacionamos da maneira devida e correta com os nossos filhos, e quando nós despertamos, eles já estão no mundo muitas vezes, decepcionados conosco, decepcionados com a igreja, e não querem mais saber de Deus. Então, como verdadeiramente nós estamos trabalhando os caminhos da nossa vida? Nós somos verdadeiros adoradores do Senhor, ou somos apenas religiosos? Quem nós somos, o que nós somos, como nós lidamos também com o serviço cristão, irmãos? Que caminhos são os nossos e como eles realmente são? Jeremias convida o povo de Israel a fazer esse exame. Tragam para fora o que é real, o que é verdadeiro, o que é autêntico. Davi sabia, irmãos, dessa dificuldade. Davi entendia perfeitamente que era muito difícil sondar o próprio coração. O que ele faz então? Ele clama a Deus. Ele diz: Senhor, sonda, Senhor, Tu sonda o meu coração e me faz entender os meus caminhos. Sonda, Deus, vai lá dentro, vasculha, encontra, interpreta e traz para mim, para que eu veja. Sonda o meu coração, vê se tem em mim algum caminho mau, Senhor, e me faz compreender. Senhor, até os pecados que me são ocultos, Davi clama, aqueles que eu não vejo que são pecados, as atitudes que eu vejo, que eu nem vejo que são erradas, Senhor, me revela, Senhor, traz, Senhor, sonda o meu coração. Jeremias faz esse convite à nação de Israel. Não olhem apenas pelos seus olhos, mas olhem pelos olhos do Senhor. Peçam a Deus: Deus, examina os meus caminhos, traz para fora tudo o que realmente é, me faz enxergar quem eu verdadeiramente sou, me faz sair do personagem, me faz sair, ó Deus, dessa casca, dessa máscara, e me faz entender quem eu verdadeiramente sou. O convite de Jeremias não é fácil não, irmãos, é difícil para um povo de coração endurecido, e mesmo em meio a tanto sofrimento, não se voltava para o Senhor. Ok, fizemos isso, estamos com tudo à mesa, quem nós realmente somos, o que passa realmente no nosso coração, quais são verdadeiramente os nossos caminhos, e agora Jeremias diz: vamos prová-los. Agora que nós já sabemos quem nós realmente somos, agora vamos clamar ao Senhor para que Ele nos prove, ou seja, para que o Senhor pegue cada caminho desse e avalie. O critério avaliativo aqui, irmãos, é a palavra do Senhor. Senhor, quem eu verdadeiramente sou como um crente? Agora me ajuda a avaliar pela palavra. Senhor, quem eu sou verdadeiramente como pai? Me ajuda agora a ver pela palavra. O crivo é a palavra de Deus, é a palavra que vai julgar o coração. E é isso que Jeremias pede agora, Senhor, que eu já examinei, que as coisas estão postas aqui para fora. Senhor, pela Tua palavra, julga os meus caminhos. Me faz agora ver o que não está de acordo com a Tua palavra.
Irmãos, a vida do cristão, a vida do servo do Senhor Jesus, do discípulo do Senhor Jesus, é toda ela trabalhada pela palavra de Deus. Não há uma única área da nossa vida, irmãos, que não precise ser julgada por Deus. E Deus é o Deus que julga. Deus é o Deus que julga, Deus é o Deus que avalia, Deus é o Deus que dá a última palavra. É isso que Jeremias está falando. Vamos provar os nossos caminhos, vamos colocá-los à prova. Por quem pode verdadeiramente julgar? Aquele que é santo, aquele que sabe todas as coisas, aquele que é verdadeiro, único e verdadeiro. E Jeremias clama ao povo: agora deixa Deus julgar, porque Deus julga. Alguém que diz, só Deus pode me julgar, deveria soar no seu próprio ouvido essa palavra, ou essa frase, como algo extremamente terrível, de provocar pavor, porque Deus faz isso. Deus está, irmãos, nesse período todo, julgando a nação de Israel por sua idolatria, por seus pecados, por terem abandonado os estatutos do Senhor. Se você tiver vindo à escola bíblica, e hoje de manhã nós estudamos o começo da revelação de Deus sobre a sua santidade. Deus leva o povo de Israel ao Monte Sinai, 3 meses depois de terem saído do Egito. Deus os leva ao Monte Sinai, e Deus começa a falar. Deus diz: Moisés, reúne o povo, ali abaixo, na entrada do monte, você sobe ao monte, e eu vou descer, Moisés, como uma nuvem espessa, com trovões, com raios, com ventos fortes, para que esse povo comece a saber quem eu sou. E Deus começa a revelar a sua santidade, o seu atributo de santidade. Deus diz: eu sou santo, portanto o povo que eu escolhi, que eu sequestrei do Egito, essa é a palavra, que eu arranquei do Egito, esse povo que é meu, esse povo também deve ser santo. Deus começa a falar no capítulo 19 de Êxodo e revelar quem Ele era e quem deveria ser o seu povo. E Deus continua, irmãos, durante todo o Êxodo, revelando quem Ele era e quem deve ser o seu povo. E aqui Israel está passando por essa tragédia terrível, exatamente porque não obedeceu e não ouviu ao Senhor. Senhor, examina o nosso coração, põe tudo aqui à mesa. Agora, Senhor, avalia pela Tua palavra quais são os meus caminhos, Senhor, as minhas amizades, a minha família, como eu lido com a questão do dinheiro, como eu lido com os meus momentos de diversão, como eu lido com a questão sexual, tudo, Senhor, me mostra pela Tua palavra. Porque, irmãos, nós como povo de Deus, nós estamos inseridos num mundo terrível, imundo, mas nós não podemos viver como esse mundo vive. E aí no versículo 41 e 42, Jeremias constata e revela, ele diz: levantemos o coração e as mãos para Deus no céu, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, e Tu não perdoaste. O final dessa avaliação, irmãos, de Jeremias é uma só: nós transgredimos o Senhor, a palavra do Senhor, a sua lei, e fomos rebeldes. Nesse dia que o Senhor leva a nação de Israel para o Sinai, para começar a falar, para trazer os 10 mandamentos, Deus disse para Moisés: você sobe, mas coloca limites ali antes do monte, e diz para o povo: não passem, não transgridam esse limite, porque se vocês transgredirem, vocês vão morrer. A santidade de Deus era algo tão sério, irmãos, e continua sendo tão sério, que Deus disse: não passem, não transgridam, porque vocês vão morrer. Obedeçam os meus mandamentos. E é a mesma palavra aqui, e ele diz: nós transgredimos, nós passamos, nós não obedecemos a Deus, nós rompemos o pacto com Deus. Nós não vivemos como Deus nos chamou para viver, nós vivemos conforme o nosso coração quis viver. Nós transgredimos e nós fomos rebeldes,
e o Senhor não perdoou. Daí, irmãos, Jeremias continua descrevendo o que foi que aconteceu. Tu te cobristes de ira e nos perseguiste, mataste e não tiveste piedade. Irmãos, que narrativa terrível! A mão de Deus pesou e matou o seu próprio povo. Tu te cobriste de nuvens para que a nossa oração não chegasse a ti. Olha a consequência da rebeldia, a consequência da desobediência. É como se Deus tivesse fechado o céu e a oração de vocês não vai chegar. Jeremias descreve dessa forma: tu te cobriste de nuvens e a nossa oração não chegou a ti. Tu nos lançaste no meio do povo como escória e refúgio. Todos os nossos inimigos nos caluniaram, temor e cova vieram sobre nós, assolação e destruição. Essa foi a consequência da desobediência, da teimosia permanente do povo. E Jeremias lamenta, Jeremias chora, torrentes de águas correm dos meus olhos por causa da destruição do meu povo. Os meus olhos derramam lágrimas sem cessar, sem interrupção, até que o Senhor atente e veja lá do céu. No reconhecimento, irmãos, do pecado e do erro, o choro é uma bênção. Deus nos deu a capacidade de chorar e de lamentar e de extravasar tudo isso quando nós estamos debaixo de grande pressão. Antes que a nossa cabeça exploda, a gente chora, a gente lamenta. E esse lamento, ele é bem-vindo, irmãos, e esse arrependimento é tudo o que Deus quer. E Jeremias está aqui lamentando pelo povo, chorando como torrentes de água que não param, que não cessam e que descem dos seus olhos, por causa da situação do povo, por causa da destruição do povo, até que o Senhor ouça. Nós podemos e devemos chorar, expurgar essa dor, irmãos, para que Deus nos atenda. No capítulo 4, irmãos, eu não vou ler por causa do tempo, mas eu peço a você que leia em casa. Capítulo 4, dos versos 1 a 12, Jeremias começa a descrever também a situação do povo, que era maravilhosa, que era de bênção, e que situação terrível ela se tornou. Ele fala sobre os nobres da cidade que caminhavam em Jerusalém, que eram lindos, resplandecentes, cheios de ouro, como era o templo do Senhor, e que agora não valia de nada. O ouro e as pedras preciosas do templo estavam jogados nas ruas, em cada esquina. Acabou a realeza de Israel, acabou o serviço sacerdotal, acabou tudo e não sobrou nada. Ele olha para aquilo, e um povo que antes era exuberante e tinha a bênção de Deus, agora é um povo humilhado, escravo, destruído e faminto. Jeremias descreve, irmãos, essa desgraça tal, dizendo que as mulheres que davam à luz, para não morrerem de fome, elas cozinhavam os seus filhos, faziam um grande panelão, e cozinhavam os próprios filhos para que não morressem de fome. E ele acrescenta, colocavam a placenta junto para poder comer. Um povo que era para ser abençoado, que havia sido chamado para levar o evangelho a outras nações, para ser testemunha para as outras nações, estava enfrentando uma situação terrível, desesperadora, um deserto que parecia não ter fim. E o terceiro e último convite de Jeremias: voltemos ao Senhor, invoquemos o nome do Senhor, voltemos para o Senhor. Irmãos, não há outra coisa a fazer, depois de examinar os nossos caminhos, depois pedir que Deus prove os nossos caminhos pela sua palavra, não há outra coisa a fazer, senão voltar para o Senhor. Jeremias já havia feito essa proposta, irmãos, várias vezes. Voltem para o Senhor, voltem para o Senhor, reconheçam os pecados passados, reconheçam a incredulidade, reconheçam a idolatria, voltem para o Senhor. E mais uma vez, terceira invasão,
terceira vez que a cidade é invadida, saqueada, e agora o templo destruído, e agora a cidade santa destruída. Mais uma vez Jeremias clama ao povo: voltemos ao Senhor, porque não tem para onde ir. O Pedro, irmãos, séculos depois, o apóstolo Pedro vai dizer a mesma coisa para Jesus. Jesus pergunta: vocês querem também me deixar? Depois de um discurso duro sobre seguir ao Senhor, o que era ser discípulo de Jesus, várias pessoas abandonam Jesus, porque não queriam aquilo. O Senhor vai entrar na minha vida, vai comandar tudo, e tudo que eu fizer tem que ser em obediência ao Senhor, é assim. E aí vários discípulos deixam. Jesus vira para os 12 e diz: e aí, vocês também vão querer ir embora? E aí Pedro diz: Senhor, para quem nós iremos? Não é para onde nós iremos, porque para onde nós formos, nós vamos nos levar juntos, e o problema vai junto, mas é para quem? Para quem nós iremos? Só Tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna. E aqui Jeremias, séculos antes, diz a mesma coisa: para quem nós iremos, senão para o Senhor? Voltemos para o Senhor, o Deus que é compassivo. Porque Jeremias, depois de relatar toda essa dor, irmãos, todo esse sofrimento, depois que ele relata que ele foi jogado no poço, que ele achou que ele ia morrer, ele diz no versículo 55, e isso é muito significativo para nós, irmãos, porque não importa a situação que nós tenhamos criado, não importa a confusão que nós estejamos envolvidos, ou o pecado que nós tenhamos nos colocado, e a situação de deserto que a gente esteja passando, porque Jeremias diz: da profundeza da cova eu invoquei o Teu nome, Senhor. Não dá para continuar em rebeldia, não dá para continuar em teimosia. O que nós temos que fazer, e Jeremias faz esse convite para nós, é: voltemos para o Senhor. E Jeremias, da profundeza da cova, ele diz: invoquei o Teu nome, Senhor. E o Senhor ouviu a minha voz. O Senhor não escondeu o seu ouvido do meu lamento e do meu clamor. O Deus que nós servimos é um Deus que julga, é um Deus de justiça, é um Deus que pesa a mão, mas também é um Deus que ouve, que perdoa, que é cheio de misericórdia. E se você entende o que Jeremias está passando, se você entende que isso não é uma historinha qualquer, mas isso é um relato real de um povo que caiu em desgraça e perdeu tudo o que tinha, você vai entender que a única coisa a fazer é clamar pelo nome do Senhor. E Jeremias nos dá a certeza de que Deus ouve a nossa voz, que Ele ouve quando nós verdadeiramente examinamos os nossos caminhos, colocamos esses caminhos à prova e clamamos e voltamos para o Senhor. E o Senhor ouviu o lamento. Olha o versículo 57, irmãos. Tu, Senhor, te aproximaste de mim no dia em que eu te invoquei. O Senhor se aproximou. O Senhor veio a Jeremias, irmãos. E olha que frase, queridos, que frase. E o Senhor disse a mim: não temas. Não temas. Diante da dor, da aflição, da incerteza, do medo, do pavor, de uma situação que a gente acha que não vai ter solução, quando nós clamamos o Senhor, Ele diz para nós: não temas. Que segurança, irmãos, que bênção, que coisa maravilhosa. Por que continuar brigando com o Senhor? Por que continuar teimando contra o Senhor? Que expressão maravilhosa. Não temas, não temas. O Senhor ouve a nossa voz. E no versículo 58, então, na parte final do versículo A Restauração, Jeremias diz: Senhor, Tu remiste a minha vida. Ou seja, o Senhor fez tudo novo. O Senhor pegou o passado e deixou para trás. O Senhor pegou os pecados e jogou no mais profundo do oceano. E o Senhor trouxe de volta a alegria e a paz.
Jeremias, mesmo diante de toda aquela situação, ele experimentava a alegria, o conforto e a paz do Senhor. Examinemos os nossos caminhos. Faça isso. Peça ao Senhor que o ajude a identificar todos os caminhos da sua vida, por onde você tem andado, o que é que você tem feito, como você tem se comportado, como você tem guiado a sua vida, que caminhos você tem percorrido. Peça ao Senhor para esclarecer, para examinar, para ir no fundo, para tirar um raio-x, o melhor, para fazer uma ultrassonografia e ir lá no fundo do seu coração e extrair o que realmente está acontecendo. Coloque isso à mesa e peça para o Senhor provar, peça para o Senhor julgar. Senhor, está de acordo com a Tua palavra? Senhor, está de acordo com aquilo que o Senhor quer? E se não tiver, reconheça e volte para o Senhor. Examinemos o nosso coração, provemos e voltemos para o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Quando você estiver no deserto, independente da situação que provocou esse deserto, e principalmente se for reconhecidamente uma situação de pecado, faça isso. Ouça as palavras do profeta Jeremias em suas lamentações. Examine o seu caminho, prove esse caminho diante do Senhor e volte imediatamente para os braços do Senhor. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que somos o Teu povo escolhido. Nós sabemos que o Senhor nos sequestrou, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o império da luz, para o reino da luz. Nós não somos mais desse mundo, nós pertencemos ao Senhor. Mas Deus, a nossa lida no dia a dia e nos nossos caminhos não é fácil. Não é fácil, Senhor, é tão comum nós começarmos a viver e a fazer as coisas em desacordo com os Teus mandamentos, com a Tua palavra. E sabemos que o Senhor não vai nos deixar viver a vida que nós queremos. O Senhor vai promover situações difíceis, trágicas até, para que nós ouçamos a Tua voz, para que nós despertemos e percebamos: esse não é o caminho, essa não é a vontade do Senhor, essa não é a direção que Ele me deu. Nos ajuda, Senhor, a ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. Nós não queremos ter o nosso coração e os nossos ouvidos fechados e tapados, como foi com o povo de Israel. O Teu povo hoje quer Te obedecer, quer Te seguir, quer Te servir em todos os seus caminhos. Então, Deus, nos traz à tona todos os nossos caminhos. Prova, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, que tenhamos a coragem, a ousadia de deixar que a Tua palavra avalie a nossa vida. E onde for necessário, Senhor, voltemos para o Senhor. Nos nossos relacionamentos pessoais, na nossa lida com o dinheiro, com o trabalho, com os filhos, com a igreja, com a vida cristã, com o serviço cristão, tantos caminhos, Senhor, tantos caminhos. Se necessário, voltemos hoje, imediatamente ao Senhor, porque Tu ouves a nossa oração. O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos resgata, o Senhor sara as nossas feridas. Tu és o Deus que sara, o Senhor põe bálsamo em cada ferida aberta, e o Senhor nos cura, e o Senhor nos restaura, e o Senhor nos renova e nos põe de volta nos Teus caminhos. Faz essa obra milagrosa, Deus, na nossa vida, porque todos nós precisamos do Senhor. Os que são Teus, os que ouviram a Tua voz e se converteram, precisam do Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Voltemos para o Senhor. Amém.